Nós estamos vivendo dias inéditos, dias que nunca tínhamos vivido e esse período não dá para sermos mornos, Senhor. Ou vamos ser quente ou frio, mas não dá para ser morno, Senhor. Até porque, Pai, o morno não é o frio que está esquentando, é o quente que está esfriando. E muitas pessoas esfriaram, Pai. Perderam o amor, deixaram o amor. E a Tua palavra diz, tenho contra Ti que deixar-te o Teu primeiro amor. Lembra-te por de onde caíste, Senhor. Momento de reflexão. Que a graça, que a paz do Senhor, que a prosperidade do céu seja com você. Eu queria convidar a Suelen para a gente ler aí a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 3. Queria que a Suelen lesse para a gente interagir. Mateus capítulo 4, versículo 3. Chegando então, tentador, tá caindo muitas mensagens aqui. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Só esse é o Beninho? Versículo 4. Mas Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Não sei se tu percebeu, Suela, o interessante aqui é a forma como o diabo tentou Jesus. Não sei se o Elias Cunha percebeu, né? Então ele faz essa pergunta, se tu és o filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? E o mais interessante ainda, não sei se você percebeu, é a forma como ele chega. Ele tenta Jesus em uma necessidade, numa necessidade que Jesus estava passando. Jesus estava vindo de um propósito de oração, de jejum, e após ficar tantos dias sem comer, o diabo se aproxima de Jesus e diz o quê? Tu não és o filho de Deus? Por que você não transforma essas pedras? Por que tu não te sacia? Você está com fome. Mas é claro, esse não era o propósito de Jesus. Agora, por que o diabo fez isso? Porque ele sabia, gente, ele sabia que Jesus estava com fome. Jesus estava muito tempo com um propósito. E por saber que Jesus estava com fome ali, fazendo esse jejum, o diabo veio tentar na necessidade de Jesus, né? Então, eu aprendo aqui o que eu devo aprender, o que você que está ouvindo, você ouvinte do programa Falando de Vida, o que você tem que aprender com isso? Que o diabo vai tentar você dentro de sua necessidade. Então fique atento, fica ligado. Sabe, dentro de uma dificuldade que você tem, ele vem querer trazer solução. Inclusive, a gente que está estudando escatologia ultimamente, o anticristo ele vem justamente para isso, para trazer uma solução, entre aspas, para o mundo, né? Porque o mundo, a tendência é virar um caos. A gente vê caos político, social, e o anticristo ele vem para ser o cara, né? Ele vem para dar solução. Então o diabo ele faz isso, ele quer suprir, invertir na nossa necessidade. O interessante é que Deus ele não inverte em necessidade, ele inverte no teu propósito. E é por isso que eu preciso conhecer o meu Senhor, eu preciso saber quem é esse Jesus que passou por essa tentação, que morreu na cruz e que quer me remir, né? Ele não quer só me salvar, ele quer remir o meu passado. Por isso que quando eu tomo uma decisão em buscar o Senhor, porque eu penso assim, se a gente confessasse Jesus, se a gente não precisasse estar ainda aqui, a gente morreria na hora que a gente aceitasse Jesus. Ou seja, eu aceitei Jesus e eu ia logo para o céu, mas não. Jesus ele quer que eu mude o ambiente no qual estou inserido, porque ele nunca vai fazer através de mim que não faça em mim. Então ele me salva para me reposicionar, e eu começo a dizer não para o inimigo quando eu tomo uma posição. Eu digo que a minha condição não muda a minha posição, mas a minha posição em Deus ela muda qualquer condição. Quantas e quantas vezes eu estava na condição de pecador, de mentiroso, disso, daquilo, mas aí Jesus veio na minha vida. Ele fez o quê? Resgatar o que se havia perdido. Jesus fez isso na minha vida, fez na vida da Sueli, do Elias Cunha. Eu creio que fez na vida de muita gente que está me ouvindo, que ouve o programa hoje. E nós precisamos querer. Às vezes a gente diz assim, mas eu não aguento, eu não suporto isso. Aí a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, não veio sobre vocês
tentação senão humana, mas fiel é Deus. O que significa dizer que Deus é fiel? Porque se você diz que Deus é fiel e você está dizendo que não aguenta, então Deus não é fiel. Então é contraditório. Se Deus é fiel, meu amigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que têm um propósito, daqueles que Deus quer. E Deus quer todos. Agora, Deus ama todos, mas não confia em todos. Eu conheço muita gente, mas eu não confio em todo mundo. Você conhece muita gente. Você tem muitos colegas, mas tem poucos amigos. Então, nós precisamos entender isso. E o diabo, ele chega para Jesus aqui no momento de dificuldade e ele vai sempre chegar para nós no momento de dificuldade, apresentando aí, abrindo portas. Eu sempre digo que tem portas que abre, que é o diabo que abre para nos afundar. E tem portas que Deus conhece o nosso coração, ele sabe que a gente é imaturo, então ele tranca, ele fecha, porque ele sabe que a gente vai o quê? Vai cair num precipício. Então muitas portas que aparecem fácil na nossa vida, muitas coisas fáceis que vêm na nossa vida, o diabo ele usa isso. E muitas coisas que parecem difícil, é difícil, a gente diz assim, não é de Deus, mas muito pelo contrário, Deus quer forjar o nosso caráter. E ele vai dizer que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência é a esperança. Aí diz, mas em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perseguidos, porém não abatidos, perplexos, porém não desanimados. Então, não tem como dizer que nada coopera. Muito pelo contrário, tudo coopera. Se você ama Deus, se você diz que Deus é fiel, vem a tentação, o diabo vem oferecer aqui proposta para você, sugestão, porque ele é o tentador, ele sugestiona algo a você. Mas às vezes a gente quer fazer a coisa certa de forma errada. O diabo ele usa isso. A gente às vezes faz algo certo, mas de forma errada. Então não adianta. Eu não tenho que fazer o que dá certo, eu tenho que fazer o certo. E por isso eu não quero seguir o meu coração, eu quero guiá-lo pela palavra de Deus. Nós precisamos tomar essa posição, essa decisão na nossa vida, por quê? Porque ele está vindo aí todos os dias. Ele bate na nossa porta querendo nos apresentar fama, riqueza, querendo nos apresentar facilidades. Principalmente hoje existe muito aquela frase de jeitinho brasileiro, a gente quer jeitinho brasileiro para tudo. Não, a gente tem que ser justo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Pense nessa palavra. Jesus usou a palavra e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí você me diz, Albinho, como é que eu vou conseguir vencer essas tentações? Use a palavra de Deus. O diabo lançava uma palavra, Jesus lançava outra. É por isso que eu tenho que ter a palavra, guarda a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Essa é a minha oração, que o Senhor guarde o teu coração, que você entregue os teus desejos, as tuas vontades ao Senhor. E nessa hora eu convido você a orar pela sua vida, pela sua casa, pelos seus amigos. Deus maravilhoso, eu quero te apresentar cada ouvinte do programa Falando de Vida, Senhor Jesus, que talvez está atribulado, o diabo tem tentado, Senhor, mas que que essa pessoa que está me ouvindo possa buscar ao Senhor enquanto se pode achar, Pai. A tua palavra diz que nós temos que buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, praticar a justiça, Senhor. Muitas das vezes nós apontamos o dedo ao próximo, acusando em um erro que nós também cometemos, Senhor. Nos ajuda a ser melhor, nos ajuda a olhar para nós, a usar a Bíblia como um espelho e não como um livro de condenação, apontando o outro, Senhor, mas ajudando, assim como o Senhor me ajudou, assim como o Senhor ajudou a nós. Ajuda aquele que está ali preso nos seus pecados e delitos, Pai. A tua palavra diz que o escrito de dívida que era contra nós foi cravada na cruz, e nós cremos na tua palavra. Infelizmente muitas pessoas não querem, adiam, Senhor, querem mudar, mas não têm força. Na verdade elas ainda não querem, Senhor. Ajuda essas pessoas, dê graça, dê força, dê fé, coragem para tomar as decisões, Pai. Nós estamos vivendo dias inéditos, dias que nunca tínhamos vivido, e esse período não dá para sermos mornos, Senhor. Ou vamos ser quente ou frio, mas não dá para ser morno, Senhor.
Até porque, Pai, o morno não é o frio que está esquentando, é o quente que está esfriando. E muitas pessoas esfriaram, Pai. Perderam o amor, deixaram o amor. E a tua palavra diz: tenho contra ti que deixar-te o teu primeiro amor. Lembra-te por de onde caíste, Senhor. Ô Senhor, olha para nós, olha para essas pessoas que estão precisando se levantar, precisando retornar ao primeiro amor, a dizer não às sugestões que o diabo tem sugestionado. É o que eu oro, Pai, ser com cada um em nome de Jesus. Amém.